concordo com o Cláudio Corrêa. Nesse jogo específico do Bahia contra o Juventude, o que os caras perdem de gol é uma situação inacreditável, que o Bahia desperdiça oportunidades, né? E aí surgiu a possibilidade da contratação do atacante Juninho, do Flamengo. Eu quero ouvir do análise do Clóvis, depois quero ouvir também a análise do Daniel, e depois vou trazer a informação que eu trouxe hoje e também coloquei aí nas redes sociais essa informação envolvendo o atacante Juninho do Flamengo, podendo ir ou não ir para a equipe do Bahia. Fala, Clóvis. Olha, Jonas, o ano do Bahia foi ruim, em comparação ao ano passado. No ano passado, mesmo fora de casa, o Bahia performava-se bem. Mas contra o Juventude perdeu o gol? Claro, o Juventude é uma equipe menor. Uma equipe que não, ano passado não, Cláudio. Ano passado o time perdeu... Cara, foi 34% de aproveitamento. Ano passado, no segundo turno, o Bahia perdeu quase todas. Também foi um retorno de time rebaixado ano passado também. Só que eu vi o Bahia melhor. Esse ano o Rogério Ceni, a Bahia faz 45 gols, toma 44. Sistema defensivo é culpa dele. O jogador não. Sistema defensivo, taticamente, é culpa do técnico. E o Rogério Ceni a gente já conhece, já é o taticamente dele. As zagas sempre são furadas, isso aí é culpa dele. O Rogério Ceni não pode reclamar. Todo mundo que veio aí, à exceção do William José, que ele no começo parecia que não queria e deu certo no Bahia, ele tá chutando os jogadores que não vêm. O garoto do Vasco tá aí parado, escanteado. O goleiro do Santos tá escanteado também. Mas o goleiro do Bahia tá pegando bem? Tá, mas olha só. O Bahia já passou da hora de ter jogadores de outro patamar. O Bahia, com o Grupo City, não tá vendendo mais, não tá entregando jogador para um Amariola e uma Bala Juquinha. Se quiser alguém vir tomar jogador do Bahia, não vai tomar. Só se pagar à vista. Bahia tem esse privilégio. E o Rogério Ceni é o seu culpado. Uma equipe que faz 44 gols, 45 gols e toma 44... 44 não, ele fez agora 45, 47 gols e toma 44, é algo errado aí, a conta não bate. A defesa é a estabilidade do Bahia, e quando a defesa é estabilidade, passa pelo seu treinador. E quando o ataque perde muito gols, algum treino está errado. Então é culpa do treinador também. Vamos fazer uma análise aqui rápida, Daniel, só para você ter uma ideia de gols contra dos times que estão ali no G7, tá, Daniel? E aí a gente vai analisar se é culpa do treinador ou se não é. Vamos lá. O Clube de Regatas do Flamengo, ele tomou 24 gols em toda a competição até agora, Daniel. O Palmeiras, 32 gols até agora. O Cruzeiro, 28 gols, com os 2 gols sofridos hoje contra o Botafogo. Abriu 2-0, o Cruzeiro acabou levando o empate do Botafogo. Então o Cruzeiro levou 28 gols. O Mirassol levou 36 gols. O Fluminense, 39 gols. E o Bahia, 44 gols. E o Botafogo, 36 gols. Então, desse G7, entre Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Bahia e Botafogo, o Bahia ele tem a defesa mais vazada. É o único time que chega na casa dos 40 gols. Faz a diferença. A gente cobra a postura dos jogadores, tem que ter culhão mesmo, como disse o técnico Rogério Ceni, né? Mas quando você vê que o Bahia tem uma defesa extremamente vazada como essa, tá? E detalhe, não é só a defesa que é vazada não, Daniel. O ataque também é o menos inoperante. Se a defesa dentro do G7 é a mais vazada, o ataque é o menos inoperante. Olha só, o Flamengo fez 75 gols, o Palmeiras fez 63, a equipe do Cruzeiro 55, o Mirassol fez 60 gols, o Fluminense fez 48, o Bahia fez 50 e o Botafogo fez 54. Na verdade, dentro do G7, o Bahia só fez mais gols do que a equipe do Fluminense, fez 48, que tem no ataque o possante Everaldo, Daniel. Então, assim, passa pelos jogadores, mas também passa muito pelo trabalho do técnico Rogério Ceni, né? É o que eu falei anteriormente. Essa parcela de culpa ela tem que ser subdividida entre trabalho tático, muitas vezes tomada de decisão equivocada de alguns jogadores, mas eu sou obrigado a concordar novamente com o Clóvis. Se existe algumas fragilidades defensivas, muito se deve por conta da questão tática do Bahia, muitas vezes ceder espaços aos seus adversários, não jogar de forma compacta, não saber muitas vezes se utilizar de uma marcação-pressão, uma marcação mista, enfim, individual.
Eu sempre falei aqui, Jonas, desde quando esse canal foi fundado. E a minha opinião quanto a isso, ela não mudou. O Rogério Ceni é um técnico limitado. Ele não tem repertório tático. Isso que ele entregou nos últimos 2 anos é o teto dele. E se o Bahia quiser pensar em sonhar... Não sai mais nada ali, Daniel. Não sai mais nada mesmo. Esse é o limite. Esse é o limite. O trabalho do Rogério tem um teto. No Bahia, ele já foi atingido. Agora, se o Bahia pensa de uma forma mais ousada, num futuro não tão distante, em alcançar algo maior, tem que ter um outro profissional. Não vai ser com o Rogério Ceni. Rapaz, concorda, Clóvis? Assim, pelo que eu acompanhei, pelo que a gente acompanhou do Rogério Ceni no Flamengo, no Fortaleza, principalmente aí também no São Paulo, no próprio Cruzeiro, e na última coletiva, não nessa coletiva agora, mas na última coletiva, aliás, foi nessa coletiva assim, foi na coletiva do jogo contra o Juventude. Eu achei um Rogério Ceni na coletiva do jogo contra o Juventude que pediu arrego, que jogou a toalha. Tipo assim, porra, eu não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. E aí na coletiva do pós-jogo contra o Sport, ele fala que o time tem que ter culhão, tem que ter... É um time que faz pouco gol e leva muito gol. Sabe? E mais uma vez eu falo e volto a refletir isso, meus amigos. Até quando que os torcedores, parte da imprensa, os canais de YouTube, vão ficar se baseando no Bahia de 5 anos atrás, que devia todo mundo e subir e cair? O Bahia, a comparação do técnico, do trabalho do Rogério Ceni já não cabe mais com a comparação de 3, 4, 5 anos atrás. É comparar com o próprio trabalho dele. Olha só, você tá regredindo. Pô, o time parou aqui, e aí? Vão melhorar? A gente não vai melhorar? O que a gente precisa fazer? Vai jogar na conta dos reforços? Eu acho que os reforços do Bahia não são condizentes com aquilo que o torcedor esperava, concordo plenamente. E o que chegou, que é muito bom de bola, o Sanabria, só volta no que vem, né? Mas estou com você, Daniel. O trabalho estagnou. Estagnou. Até que ponto vale a pena você dar um projeto grandioso na mão de um treinador que tem um teto, que já chegou aí nesse teto, né? Ou teimar achando que ele pode de alguma forma evoluir, né? A gente tem que aguardar. Ele tem contrato com o Bahia. O Grupo City não tem a característica de mandar treinador embora, não deve mandar ele embora, né? Só se acontecer uma tragédia para mandar ele embora. E o torcedor vai ter que lidar com isso. O torcedor do Bahia, ele quer algo a mais, sabe que pode ter algo a mais, sendo que o trabalho, concordo contigo, é um trabalho que chegou, acho que num patamar ali que não vai render mais do que rendeu, infelizmente. A gente olha o Bahia jogar, a gente não vê solução. É mais ou menos isso aí que vocês veem, Clóvis e Daniel? Não te ouço, Clóvis. Uma coisa que a gente sempre tem que analisar o tocante do campeonato. O Rafael Ganazzi, se ele tivesse o Mirassol disputando em 2009, ele está fazendo a pontuação do campeão. Ele ganhando 2009? Ele ganhando o Flamengo no sábado, ele passa até a pontuação do Flamengo, no primeiro ano dele. O Rogério Ceni está quanto tempo no cenário? Foi campeão brasileiro com o Flamengo. Como é que ele foi campeão brasileiro com o Flamengo? Odiado por a torcida, que ninguém quer. Os jogadores que compraram a briga pro jogador. Jogadores não querendo, inventando posições. O Rogério Ceni é culpado. O trabalho do Rafael Ganazzi, eu vou dar um desconto pro Rogério Ceni, que o Mirassol só jogou uma competição. Ano que vem vai ser diferente a história. Aí que a gente vai ver o profissionalismo entrar do Mirassol. Agora, o Rogério Ceni montou a equipe, trouxe o Nestor, trouxe outros jogadores de São Paulo, trouxe Azevedo, trouxe vários jogadores. E aí? Ele montou a equipe. Ele que montou a equipe. O que não pode ser cobrado? Tá treinando errado, filhão. Tá treinando errado, a verdade é essa. O time do Bahia não consegue marcar. Peraí, a gente para analisar, pô. Caio Alexandre, Jean Lucas, antes era o Cauli. O Cauli, ele conseguiu destruir o futebol do Cauli. O Cauli não tem posição. Você não sabe qual é a posição do Cauli. E o Cauli sempre ajudou ele. O Cauli pode ter Botafogo, mas não, comprou o barulho do Bahia, do Grupo City, e ficou. Agora, o torcedor do Bahia vai ficar aclamando o Rogério Ceni para quê? Para quinto lugar? Para sétimo? Para vaga de pré-Libertadores? Que torcedor é esse que não quer uma coisa a mais? Chega, desculpa, chegou no teto, bateu. Isso. Ele não está conseguindo. Ô, Daniel, eu vou te dar a palavra, mas só para você complementar, o Bahia ele contratou o goleiro João Paulo, que veio do Santos. João Paulo não jogou. Não jogou. Quem trouxe? Né?
Quem trouxe? Ele ou o Bahia? Ele aprovou. Se for o Ele Bahia, aprovou. vai botar. Ele aprovou. A pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte: o Everton, goleiro da equipe do Palmeiras, vai deixar aí o Palmeiras, não vai permanecer no Palmeiras. Seria uma boa possibilidade o Everton, que já tá também. O Everton é mais velho que o próprio Danilo Fernandes, que está se aposentando, né? Seria uma boa possibilidade a contratação do Everton, porque, vamos falar, o Fábio tá aí com 40 e tantos anos, o Cássio tá no Cruzeiro e tá jogando também quase 40 anos, ou 40 anos, enfim. E o Bahia precisa de algumas peças, cara. Goleiro não é confiável. O Ronaldo fez muito bem, mas o Ronaldo não é pra ser protagonista. E o João Paulo já veio machucado. Eu tô falando quantas vezes aqui, o João Paulo já veio machucado, não foi novidade pro Santos, tá? Enfim, seria uma boa o Everton, e fala o que você queria falar, mais essa situação do Everton aí que... Só para finalizar essa questão que eu acabei trazendo em relação ao trabalho do Rogério Ceni, assim, antes que o pessoal fale que eu sou um comentarista imediatista, nós já estamos falando de praticamente 3 temporadas, tá? Não é a primeira. Não é a primeira passagem do Rogério. Não é o primeiro mês, não é o primeiro ano, Daniel, não é... Sabe? Então, assim... E só para dar mais respaldo da tua fala, Daniel, a gente trata o Rogério Ceni como se ele fosse um treinador iniciante, ele não é mais. Exatamente, isso. Iniciante é o Felipe Luiz com 1 ano de trabalho de Flamengo. O Rogério Ceni já passou pelo Fortaleza, 2 ou 3 anos aí de Fortaleza, passou pelo São Paulo, passou pelo Cruzeiro, passou pelo Flamengo, ele não é mais um técnico iniciante. A gente tá tratando o Rogério Ceni igual trata o Neymar com quase 40 anos, de menino Ney. Não, o Rogério Ceni já é um treinador com uma certa bagagem, né, Daniel? Exatamente. E assim, gente, eu vou ser muito sincero aqui, eu vi o Rogério fazer um grande trabalho que eu acho que teve uma parcela muito de contribuição por parte dele, que foi aquela vez no Fortaleza. Tá? Ele foi campeão brasileiro no Flamengo, muito em questão da qualidade técnica daquele grupo, né, que estava num auge assim absurdo. E depois no Bahia, o que aconteceu? Uma oscilação de bons e maus momentos. Mas a gente não viu um trabalho contundente do Rogério. Pelo menos eu não enxerguei isso, algo que me fizesse chegar a esse canal e falar o seguinte: não, vamos dar mais tempo para o Rogério. Eu acho que o tempo acabou, é um produto vencido e precisa ser trocado. Perfeito. E eu falo mais o seguinte, Clóvis, o Bahia precisa, o Grupo City precisa definitivamente, trouxe o Everton Ribeiro, parabéns, trouxe o Everton Ribeiro, tem um pitbull aí que tá nervoso, trouxe o Everton Ribeiro, e agora o Grupo City precisa coçar o bolso e trazer um jogador de impacto para fazer diferença, para mostrar para todo mundo que 2026 não vai estar para brincadeira, tá? Já teve a situação do Morisco, parece que o Curitiba não quer negociar. Sabe um jogador que chegaria pra jogar e mudar o Bahia de patamar, que o mercado fosse olhar pro Bahia? É o Aras. O Aras tá desesperado querendo voltar pro futebol brasileiro. Desesperado. O Aras, meia do Fluminense, que tá ali na Inglaterra. Seria um baita reforço. Seria um reforço pra buscar no aeroporto. Joga demais o Aras. Então, assim, tá na hora do Grupo City também parar de Rodrigo Nestor, parar de... e trazer um jogador incontestável pra dar de presente pro seu torcedor. Clóvis e Daniel. O grande problema do Bahia... E a gente tem que alertar o seguinte: o Bahia não tem que trazer jogador para compor elenco. O Bahia tem que trazer jogador para tomar a posição de titular. Quando você vê um grupo, você vê um diretor preocupado em trazer jogador para compor elenco, para ser reserva de um de outro, você não está preocupado em qualificar a sua equipe. Um grande erro que o Palmeiras comete, mesmo ele estando em cima, é trazer jogador para compor elenco, para equilibrar o seu elenco. Não. Tem que trazer jogador para competir, para tirar o plumo, o Everton Ribeiro. Mas o problema é que o Bahia agora, com essas mudanças que vão ter, não só o Aras vai ter que vir mais uns 6 jogadores. O Grupo City está na hora de chegar. Opa, peraí, o meu grupo lá no Brasil está precisando de uma força, porque ficar enganando o torcedor com Baianinho e Copa do Nordeste, aí não, né? Vamos pensar um pouco mais grande, vamos pensar em Libertadores, vamos pensar em Mundial 2029, já tem um time do Brasil classificado, que é o Flamengo. E aí? Ou será que o Grupo City está assim? Não vou classificar o Bahia para o Mundial porque eu vou ter que escolher o City ou o Bahia, porque não pode ter 2 times do mesmo grupo. E agora? Como é que é a história?
O Bahia merece isso? Não. E o Rogério Ceni, infelizmente, muito jogador que está aí, foi ele que pediu. E os que não pedem, ele escanteia, simplesmente. Temos uma base muito boa do Bahia, temos 3 jogadores que foi sucesso no Mundial Sub-17, mas para colocar esses garotos, tem que ter uma equipe equilibrada, uma equipe pronta, uma equipe cascuda que possa ajudar. Jogar na fogueira o Del, o Juan Pablo e o outro menino que eu esqueci o nome, aí é entregar a base totalmente ao escanteio. Tem que entregar esses 3 garotos e colocar um time pronto. Exatamente. O Cláudio Corrêa, ele tá botando aqui. Pô, John Ares. O John Ares joga na direita. O Bahia tem Ademir, Kaique e Juan Pablo. Né? E o ponta que veio do Corinthians, irmão, pega o Ademir, o Kaique, o Juan Pablo, tira o Juan Pablo daí, mas pega esses 2 aí que estão jogando e negocia, porque tá em outra prateleira. O John Ares tá em outra prateleira do que tá botando o Kaique e o Ademir. É outra. Você não querer contratar o John Ares porque você tem, com todo respeito, o Ademir e o Kaique, irmão, esquece. Esquece, né? Fala o Daniel. Não, olha só, cara, John Arias entra de encontro com aquilo que tu falou, de mudança de visão quanto à contratação de alguns jogadores. Nos últimos tempos, o Bahia vem contratando coadjuvantes, mas ele precisa de protagonistas. E eu acho que a chegada do John Arias, que não está bem, diga-se de passagem, nos Lobos lá da Inglaterra, acho que mudaria um pouquinho e traria um impacto talvez diferente para esse início de temporada. É um nome que me agrada demais, porque é sim, viu, Jonas? Um jogador completo, sabe jogar com e sem a bola. É tático, é técnico, é físico, e hoje faz muita falta ainda com a camisa do Fluminense. Cara, eu concordo. Você que tá com a gente aí, deixa o like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o crescimento aqui do nosso canal. Fala, Cláudio. O Cláudio Corrêa, quando o John Arias saiu aqui do Brasil para ir para os Lobos, ele fazia uma disputa interna com o Arrascaeta, onde ele estava se sobressaindo sobre o Arrascaeta, sendo o melhor jogador. Você torce mesmo pro Bahia ou você torce pro Vitória? Desculpa. Eu acho que o Juan Pablo é um garoto que é muito promissor, mas olha só, quando chega no sub-20, tem uma coisa chamada funil no futebol. Ele pode chegar no funil e não passar. Vou dar exemplo. Toró. Toró era o garoto do Fluminense de Xerém, da fábrica de Xerém, que o dono da fábrica de Xerém é o novo dono do Bahia, da base. Toró arrebentava na base, mas quando chegou no profissional, sabe o que ele virou? Cabeça de área. Então, a gente quer que o Juan Pablo chegue, só que ele tem que ter um time pronto. Para ter um time pronto, tem que ter um Everton Ribeiro, tem que ter um John Arias. E você comparar Ademir com o John Arias, peraí, cara, tira o tubo, desculpa, mas não dá. O John Arias no Brasil só perde o Arrascaeta e vamos lamber o beiço, que a briga é ali, cabeça com cabeça. É isso, cara. E a galera tá botando. Mas ele é muito caro, cara. Jogador. O time do Palmeiras é caríssimo, o time do Flamengo. Se você quer ser campeão, você tem que montar um time qualificado. Né? Não tem muito pra onde correr, tá? Deixa o seu like aí, inscreva-se aqui no nosso canal.